Boa tarde, galera. Aula de História agora do sétimo ano. Revisão dos conteúdos do segundo bimestre. Agora, nessa aula de hoje, nós vamos revisar um pouquinho sobre o fim do feudalismo, a criação do Estado moderno, com o objetivo de entender o que foram as grandes navegações. Para chegar nas grandes navegações, é necessário entender o que ocorreu no mundo, na Europa, no caso, antes desse período aí das grandes navegações. Vamos lá, então. Bom, no período anterior às grandes navegações, já no final da Baixa Idade Média ali, caminhando já para a Idade Moderna, o mundo vivia no sistema feudal. Aqui nós temos a imagem exemplificando um feudo. O que era um feudo? O senhor feudal era um cara que era dono de uma grande propriedade rural, muito grande mesmo. E nessa propriedade rural, ele tinha fortificações como um castelo, como você está vendo, que funcionava como uma espécie de fortaleza, onde ele se refugiava das guerras, né, dos inimigos, né, enfim. Lembrando que o Império Romano terminou com as invasões bárbaras, então essas fortalezas, essas fortificações, elas foram surgindo nesse momento aí para dar proteção ao senhor feudal e às pessoas que habitavam em torno do feudo, certo? Então, esse aqui é um esquema de um feudo. Você tem a fortaleza, né, a casa do senhor feudal. Dentro do feudo você tem a região onde os servos habitam, certo? Então, o feudo tem a parte onde o senhor feudal mora, que é conhecido como manso senhorial ou reserva senhorial. Você tem a parte onde os servos moram, que é conhecida como manso servil ou reserva servil. E você tem a parte que é o manso comunal ou reserva comunal, onde a comunidade pode usufruir, certo? Cada servo tinha a sua parte onde ele podia cultivar, onde ele podia viver, né, e tudo. Mas ele tinha que pagar alguns impostos para poder viver nessa terra e tinha que entregar uma parte da produção para o senhor feudal. E além disso, tinha que trabalhar alguns dias da semana para o senhor feudal nas terras do senhor feudal. Essas obrigações a gente conhece como impostos. E o senhor feudal dava proteção para esse servo, né, em troca. Essa sociedade feudal era uma sociedade que se desenvolveu ali ao final do Império Romano e durou mais de 1000 anos, né? Mais de um milênio dentro da Europa. Então, as relações da sociedade dentro da sociedade feudal, elas duraram mais de 1000 anos. E como que funcionavam essas relações sociais? Que a gente tem as classes sociais do feudalismo. Você tem o senhor feudal, que é o cara mais importante, né? Mais importante do que o próprio rei. Você tinha uma segunda classe social conhecida como clero, que eram os membros da igreja. Você tinha os nobres e os guerreiros em um terceiro lugar aqui nessa sociedade. E você tinha os servos, que era a galera mais pobre dessa sociedade, né? O senhor feudal era o dono do feudo, o clero cuidava da salvação, porque é o pessoal da igreja, os nobres e os guerreiros cuidavam da proteção dentro dessa sociedade. E os servos trabalhavam para a sociedade funcionar. Lembrando que em um país existiam vários feudos, certo? E por esse motivo, dentro de um país existiam várias leis, existiam moedas diferentes, porque em cada feudo tinha um sistema monetário, um sistema de leis, e você podia ter rei no país, mas os senhores feudais muitas vezes tinham mais prestígio, mais poder do que o próprio rei dentro do país. Quais eram as obrigações que os servos pagavam? Eles pagavam corvé, né? O que era corvé? Um trabalho gratuito dos servos na agricultura, construção, pontos e fortificações. Vamos voltar lá no primeiro slide. Então o servo saía aqui da terra dele e ia lá na terra do senhor feudal trabalhar para ele, na plantação, cuidando de alguma coisa na floresta, podia consertar a ponte, enfim, o que o senhor feudal pedisse para fazer. A banalidade era um imposto pago pela utilização da infraestrutura do feudo, moinho, forno, celeiro, certo? Então, se você fosse servo e morasse em um feudo, você colhia trigo e queria moer o trigo para fazer farinha, você tinha que pagar para o senhor feudal para usar um moinho.
Você queria transformar. Depois você pegava a farinha, preparava a massa para fazer o pão, e aí você tinha que assar o pão, você tinha que pagar para o senhor feudal para usar o forno. Enfim. Então, a banalidade era isso, um imposto pago pela utilização da infraestrutura do senhor feudal. A talha. O que era a talha? Uma porcentagem que era quase a metade do que você produzia, que você deveria entregar para o senhor feudal. Então, você plantava milho, você tinha que entregar metade do milho para o senhor feudal, outra metade ficava com você. Você plantava tomate, você tinha que pagar, você colhia 6 tomates, você tinha que dar 3 para o senhor feudal e ficar com 3. Então lá no feudo funcionava dessa forma. E tinha esses outros impostos aqui, ó, como a mão morta e a captação. Mas os mais falados são esses 3 primeiros aqui, certo? Bom, o feudo ele vai começar a entrar em crise ali já no finalzinho da Baixa Idade Média, partindo ali para a Idade Moderna, o feudo vai enfrentar uma crise. E dessa crise do feudo vai surgir uma nova sociedade. O feudalismo vai ficar de lado, não que ele vai terminar, mas ele vai perder a sua força. E o senhor feudal vai perder sua força e agora vai ter um novo ator nesse processo histórico, que é o rei. O rei vai recuperar a força dele, porque ele tinha perdido sua força para o senhor feudal. Bom, agora eu estou colocando imagens aqui do livro, que na escola, com os alunos presenciais, eu estou trabalhando com um livro. E as aulas que eu vou gravar para vocês que estão em casa serão baseadas no livro que eu estou trabalhando com os alunos na escola, então. Essa aqui é uma página do livro, do seu livro didático, é a página 14, que fala da crise do sistema feudal e da centralização do poder real. Ou seja, o feudo, no país existiam vários feudos, então existiam vários senhores feudais. Dessa forma, o rei não tinha o poder na mão dele. O poder estava distribuído na mão dos vários senhores feudais. Quando o sistema feudal perde força, entra em crise, o poder centraliza-se na mão do rei. O rei volta a ser o cara mais forte do país, então o poder fica centralizado em sua mão. Por que o sistema feudal entra em crise? Olha aqui, o que eu anotei aqui na página do livro. No meu livro, tá bom? Primeiro, rebelião dos camponeses. Os camponeses, ou os servos, que a gente viu nesse slide aqui, essa galera mais de baixo, se revolta com a exploração que eles estavam enfrentando. Então eles vão começar a querer liberdade. Então eles vão se revoltar, rebelião. Então eles se revoltam, se rebelam contra o senhor feudal. Segundo, o pessoal, os servos começam a fugir para ir para as cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas eram luta de cristãos contra os islâmicos, os seguidores de Maomé, de Alá. A religião é uma religião árabe que tem crescido muito no mundo. Desde aquela época ela estava crescendo. Os árabes eles tomaram a cidade de Jerusalém, que era uma cidade que os cristãos veneravam. Então os católicos, através do Papa Urbano, decidiram formar uma expedição militar para recuperar a cidade de Jerusalém. Então foi uma guerra. As cruzadas foram guerras dos cristãos contra os muçulmanos. E muitos servos, para fugir da exploração, com o objetivo de encontrar riqueza no Oriente, na região de Jerusalém, eles fugiam dos feudos e se alistavam nas cruzadas para lutar contra os muçulmanos. Terceiro, burguesia queria o país unificado. Olha o que eu escrevi aqui. Bom para a burguesia. Moeda e pesos e medidas únicos e também cobrança de impostos únicos. Quem que era a burguesia? Os burgueses eram pessoas que viviam em torno... aliás, eram os grandes comerciantes. Bem aqui, nessa imagem aqui embaixo, explica bem essa questão que eu estou falando aqui. Olha só, aqui na parte dos burgueses. Olha os burgueses aqui nesse desenho. São comerciantes, tá? Vamos voltar lá no slide do feudo que dá para me explicar isso. Imagina vocês que esse feudo seja uma cidade. E a cidade, as cidades medievais, elas tinham muralhas em seu redor. Então se construía uma muralha para proteger a cidade. Uma fortificação para que os inimigos não invadissem a cidade. E era bem assim mesmo.
a muralha recebia o nome de burgo. Os comerciantes dessas cidades, eles faziam seus comércios em torno dessas muralhas, que se chamavam burgos. Logo, os comerciantes começaram a ser conhecidos como burgueses. Os comerciantes que fazem comércio em torno das muralhas. Com o passar dos anos, os burgueses tornam-se uma classe social, a burguesia. Acontece que a burguesia tinha que viajar, né, os burgueses tinham que viajar de cidade em cidade, né, atravessando os reinos, para poder fazer seus comércios. E eles passavam em vários feudos, como esse aqui da imagem que a gente está vendo. E em cada feudo existia um sistema de moeda diferente, né? O dinheiro era diferente. Em um país era de um jeito, em um feudo era de outro, no outro feudo era do outro. Às vezes você tinha que pagar pedágio para passar dentro daquele feudo, né? Os impostos eram diferentes e isso prejudicava a burguesia. Então o que a burguesia imaginou? Se o feudo acabar ou perder o seu prestígio e o rei ficar com o poder totalmente em suas mãos, vai unificar o país. E aí, unificando o país, vai deixar de ter várias moedas, vários impostos, vários pedágios para se pagar. Vai ser só uma moeda, vai ser só um tipo de imposto, vai ser só um tipo de lei, e isso vai facilitar a vida de nós burgueses. Então os burgueses pensaram dessa forma, e por esse motivo era muito bom para a burguesia o poder ficar centralizado na mão do rei. Aí agora você pensa, Marcão, mas o que isso tem a ver com grandes navegações? O que isso tem a ver com os portugueses navegarem e chegar até a América? Tudo. A gente vai ver que a burguesia, esses comerciantes aí, eles querem ampliar os seus comércios. Eles não querem fazer comércio apenas na Europa. Eles querem encontrar novos lugares para fazer comércio. E então eles vão também querer viajar pelo mundo, conhecer cada vez mais regiões do mundo para poder encontrar novos compradores para os seus produtos que eles comercializam. E quando o rei tem o poder nas mãos e o país torna-se um país apenas, isso vai ser mais fácil, certo? Nesse sentido, então, o feudo ele vai entrar em crise, né? Então, repetindo por que o feudo entrou em crise. Revolta dos camponeses, camponeses fogem para participar das cruzadas e a burguesia agora começa a ficar do lado do rei, porque o rei vai unificar o país. Os senhores feudais deixarão de ter poder e o rei será agora o cara mais poderoso dentro do país. E ele vai unificar o país com um monte de coisas que vão facilitar a vida dos burgueses. Que coisas são essas? Aqui está as características do Estado moderno. A palavra moderno significa novo. Então, uma nova forma de governo surgiu na Europa com o enfraquecimento do feudalismo, que é o Estado moderno. Vamos ler isso aqui, ó. Do século XII ao XV, formaram-se monarquias nacionais em Portugal, Espanha, França e Inglaterra, primeiros estados europeus do período. Os monarcas eram soberanos sobre seu estado, isso é, sua autoridade não dependia ou se submetia a nenhuma outra e se estendia a todos que nele viviam. Então, você tem lá, França, tem um monte de senhor feudal. E aí é formado o Estado moderno. O feudo entra em crise, por aqueles motivos que a gente viu ali agora. O senhor feudal perde o seu poder. Agora o poder está na mão do rei da França. O rei da França não se submete mais ao senhor feudal. Agora, quem se submete ao rei é o senhor feudal. O poder está todo na mão do rei, né? Assim, uma das principais características do Estado moderno é a autonomia do governante, ou seja, a independência do governante, né? Perante as interferências externas, como as lideranças religiosas e a influência papal. Então, o Papa e nenhum líder religioso agora também vai exercer interferência nesse governante. Ele vai ser um governante que tem o poder na mão mesmo. É possível caracterizar os Estados modernos ainda pela unificação do sistema monetário, pela instituição de leis nacionais,
pela criação e manutenção de exércitos e pela organização e arrecadação de impostos. Então, surge o Estado moderno depois da crise do feudalismo. O rei agora fica com mais poder. Olha o que eu anotei aqui do lado. O monarca é soberano, ou seja, o rei é o todo-poderoso do país. Ele é soberano, o poder é dele. Ele governa o país sem ninguém interferir. A palavra dele é a palavra final. O rei cria um sistema monetário único, um dinheiro único. Na época do feudo, então, tinham vários dinheiros dentro do mesmo país. Quando o rei assume o poder, agora o país tem apenas um dinheiro. E isso é muito importante para a burguesia, porque a burguesia não vai precisar mais de ter vários dinheiros para fazer os seus comércios, como eu falei anteriormente. Surgem leis nacionais, leis que valem no país todo. Antes, no período do feudo, só existiam várias leis diferentes. Cada feudo tinha sua lei. E isso atrapalhava muito os burgueses, né, nos seus comércios. Agora, com o rei no poder, só existe um sistema de lei que vale no país inteiro. Próximo, criação e manutenção de exército. Para o rei manter o seu poder, manter-se no poder, ele precisava de um exército para proteger o governo, certo? Então foi criado um exército justamente para isso, para o rei manter-se no poder e para o país não entrar em colapso. Então, quem fosse contra o rei tinha um exército para o proteger e perseguir as pessoas que eram contra. E, por fim, a arrecadação de impostos. Foi criado um sistema de impostos para arrecadar dinheiro para pagar os funcionários que vão precisar para fazer o reino funcionar, pagar o exército e financiar as obras que o rei vai querer fazer no país, né? Então, é criado um sistema de arrecadação de impostos, certo? Vamos seguir. Foi criado também uma ideologia que vai fazer surgir o poder absolutista, o governo absolutista. O rei passa a ser um rei absoluto. Ele tem o poder totalmente em suas mãos, governa inclusive acima das próprias leis. Ele é o cara absoluto dentro do país. Ele não precisa obedecer às leis. Enfim, quem criou esse conceito? Foram duas pessoas. Aqui, ó, as justificativas para o poder real, fala bem aqui nesse trechinho aqui. Depois, se você quiser pausar para ler. Um deles foi o Thomas Hobbes, que escreveu um livro chamado Leviatã. E nesse livro ele falava que para a sociedade não brigar entre si, não ter disputas que levem à guerra, que levem à desordem, enfim, para manter a paz, é necessário que as pessoas entreguem a administração na mão de um rei, para que o rei interfira e crie mecanismos para não deixar a nação entrar em desordem. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você tem uma casa e você resolve passar o final de semana em Caldas Novas. E aí você sai da sua casa e vai para Caldas Novas. Quando você volta, você tem uma surpresa. Chega lá e tem gente morando na sua casa. O que você vai fazer? Você vai chamar a polícia. Aí o que a polícia vai fazer? Vai pôr essa pessoa para fora. Mas essa pessoa vai falar, não, polícia, não vou sair não. Eu sou herdeiro de fulano. Aí você vai falar, como assim? Não conheço essa pessoa não. Vou mostrar os meus documentos. Aí mostra os documentos e comprova que aquela pessoa não tem nada a ver com você. E aí a polícia leva essa pessoa presa. Certo? Se fosse numa sociedade que não tivesse leis, o que ia acontecer? Você ia chegar, o cara não queria sair, não tinha polícia para resolver o problema, vocês iam acabar brigando. Provavelmente ia sair muita coisa ruim dessa briga. Certo? Então, uma sociedade, segundo Thomas Hobbes, precisa de ter regras, leis, mecanismos que impeçam uns aos outros de transformar a sociedade numa barbárie, numa sociedade desorganizada, por conta dos interesses pessoais.
Para ele, o rei, então, tinha que ser essa pessoa que ia administrar tudo para que não desse errado. E o rei era essa figura de poder. Segunda pessoa que criou o absolutismo foi esse cara aqui, o Jacques Bossuet, que era um padre. Ele falava que o rei era rei porque Deus quis que ele fosse rei. Ele elaborou a teoria do direito divino dos reis, como a gente está vendo aqui. Ele é o representante incontestável de Deus na Terra, e por esse motivo seu poder é ilimitado. E se ele errar, ele não deve explicações para o povo, e sim para Deus. Então, essas duas coisas foram usadas para justificar o poder absoluto dos reis, ok? Partindo para o final, dentro desse sistema feudal aí, ou melhor, dentro do Estado moderno, surgiu aí um negócio chamado política metalista. O que era política mercantilista? O que era política mercantilista? Era uma política que visava fazer com que esse Estado moderno sobrevivesse das finanças. E ela se baseava nessas questões aqui, ó. O metalismo, que era um princípio que definia a riqueza de um Estado pela quantidade de ouro e prata que ele acumulava. Por esse motivo, os países vão começar as grandes navegações, né, para encontrar ouro e prata, para ficar cada vez mais rico. A balança comercial favorável, o país procurava mais exportar do que importar, ou seja, vendia mais para outros países do que comprava. Se você vende mais do que compra, você vai acumular dinheiro, né? Então eles faziam uma balança comercial favorável. O colonialismo, eles iam explorar novas terras fora da Europa, por isso que eles foram navegar e descobriram o Brasil, Argentina, México, né? Enfim. E o protecionismo alfandegário. Eles criavam impostos para que os produtos que vinham de outros países entrassem no meu país. Né? Dessa forma, dificultava a entrada de comerciantes estrangeiros. Ok? Então, essa é a política mercantilista que foi criada para fazer com que esse Estado moderno se mantesse. Ok? Ele cada vez mais ficasse rico. Beleza? Inclusive, isso aqui, vocês vão responder a 10 e a 11 para mim, vocês que estão em casa. Para responder ela, vocês vão ter que ler esse trechinho aqui. Ok? Quais são os primeiros estados que surgem? Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Aqui eu destaquei Portugal, que não por acaso foi o país que nos colonizou, por isso nós falamos português. Né? Aqui, nesse trecho aqui, explica como que se formou o Estado moderno português. A gente não vai ler isso aqui. E aqui tem uma imagem mostrando a Guerra de Reconquista. Essa região onde está Portugal e Espanha, que é a Península Ibérica, estava invadida pelos islâmicos, pelos muçulmanos. E os cristãos da região foram fazendo guerras contra os muçulmanos até que conseguiram expulsar os muçulmanos e tomaram de volta a Península Ibérica. E depois surgiu Portugal e mais para frente vai surgir Espanha, que é vizinho de Portugal ali, certo? Então a gente tem aqui o mapa. No século X, o Califado de Córdoba, onde estão os islâmicos. Depois, esse mesmo califado, 200 anos depois, já se chama Império Almorávida. E no século XV já está todo conquistado novamente pelos habitantes da Península Ibérica, portugueses e espanhóis. Ok? Bom, galera, encerrando aqui, era isso e até a próxima.